Mas sabe, Carlos, assim, uma coisa que eu aprendi vivendo dentro desse contexto é o cuidado, né? É a atenção, é o acolhimento, né? Eu acho que isso talvez é um grande aprendizado que eu tive, assim, até de forma indireta. E você falou uma coisa interessante, um colega de trabalho, um colega da escola, explica um pouco pra gente como que é essa atenção, né, aos sinais. O que eu estou vendo ali de sinal, o que eu posso perceber e eu chamar algumas pessoas e como fazer isso para não ser invasivo, para a gente respeitar a pessoa. Fala um pouco pra gente. A primeira coisa que é mais genérica e mais fácil é mudança de comportamento. Né? Então, uma pessoa que está tendo uma mudança de comportamento abre um sinal amarelo. Né? Então, você... E tem algumas pessoas, Ivo, em todos os locais, né? Entre num grupo de adolescentes, na escola um adulto específico, no local de trabalho, às vezes um trabalhador, em que as pessoas, às vezes, procuram essas pessoas. Então, esse que a gente chama de gatekeepers, né? Esse a gente instrumenta até um pouco mais. Mas vamos primeiro começar com você. A pessoa comum que não quer ter... tem um pouco de aflição de ter algum tipo de responsabilidade dessa nas costas. Você não tá... a ideia não é passar responsabilidade pela vida de ninguém para ninguém. Nem mesmo nós profissionais de saúde se apropriamos da responsabilidade pela vida do outro. A gente é apenas um instrumento de ajuda. Né? Perfeito. Então, a primeira é mudança de comportamento. Né? Quando você percebe alguém com mudança de comportamento, se perguntar se você tem alguma intimidade, mesmo que seja pequena, com aquela pessoa, a ponto de perguntar para ela se está tudo bem. Se está tudo bem. Se que você está percebendo. Então, a gente sempre faz pergunta facilitando a resposta. Porque uma pessoa que está em sofrimento, uma crise, ela às vezes não está propriamente aberta a abordagens. Né? Então, muitas vezes se acompanha de um isolamento, às vezes essa pessoa está também com algum grau a mais de irritabilidade. Então, nem sempre essa pessoa é um facilitador da ajuda para ela. Né? Perfeito. Então, a maneira de abordar olha, tenho percebido que você está um pouco diferente, assim, às vezes me dá a impressão que você está num momento difícil, e isso está se passando. Né? Porque quando você faz uma pergunta assim, tá tudo bem? É quase uma figura de linguagem. Sem né? dúvida. Olá, bom dia, tá tudo bem? Só o chato responde, né? Se tá tudo bem ou não. Mas quando você faz uma pergunta mais olho no olho, Senti uma diferença. Tô sentindo que você tá diferente, tá se passando alguma coisa, né? E sempre com uma postura... não julgativa, né? Não julgativa. Perfeito, Ivo. Esse, eu diria para você que é quase um pré-requisito de personalidade para poder lidar com esse tipo de coisa. Né? Porque você só tem empatia com quem você não está fazendo um julgamento de valor moral. Né? Então, a gente tem empatia quando a gente pensa assim, putz, eu podia estar no lugar desse cara. Sem dúvida. Né? Então, eu podia estar no lugar dessa pessoa. Então, o que eu gostaria que fosse feito comigo se eu estivesse nessa situação? Né? Então, quando se vai para o sofrimento, e se a resposta for sim, você vai num degradê de perguntas mais íntimas. Mas o que está se passando? Né? Tô assim, assim, assim. E quando aparece um sofrimento de um nível que lhe parece, né? Porque não há nenhum problema não precisa ser uma assertiva profissional, técnica, que não pode haver erros. Não, é uma ajuda. Quando aparece um nível de sofrimento importante, você pode, sim, perguntar, tá passando algum pensamento de morte? Isso tem passado por você, né? Desejo de não estar mais aqui, etc, etc. E, a despeito da resposta ser sim ou não, a partir do momento que você detecta um nível de sofrimento, você dá um encaminhamento para aquilo. Né? O que a gente chama de dar um encaminhamento? É dizer, vá a um psiquiatra XYZ, conheça um profissional de saúde mental, uma psicóloga, seria bacana você bater um papo.
garantir ou tentar chegar o mais próximo possível de garantir que vá se passar por uma mão mais instrumentada. Né? Perfeito. Então, essa é uma responsabilidade que o indivíduo adquire quando se depara com isso? Não pode ser. Porque quando a gente põe um peso muito grande nas costas, a gente automaticamente faz com que as pessoas evitem fazer esse tipo de pergunta. Sem dúvida. Né? Uma vez teve 2 eventos em sequência na HC e nós fomos chamados para fazer um trabalho com toda a enfermagem da HC. O que a gente mais ouvia era uma angústia assim, mas e se eu perguntar e a resposta for positiva, o que eu faço com isso? Perfeito. Né? Assim, eu estou no momento de crise, eu quero... a pessoa vai... Como tratar? E o que eu faço? Então, assim, num sentido de se sentir responsável. Não. Se você der uma chance maior dessa pessoa chegar a um profissional, você já fez sua parte. Então não te torna responsável pela vida do outro. E aí isso pode ser feito com o limite de cada um, o limite de envolvimento de cada um, mas já é um ganho. É uma ponte, né? Só você possibilitar essa ponte já é muito importante, né, Carlos? Isso. E cabe ao Estado, né? Ao Estado, à saúde suplementar, aos médicos no nível que não trabalhem com a saúde suplementar, facilitar com que essa chegada seja rápida. Né? Porque não adianta a gente ter uma detecção de uma situação de crise e ir lá e essa situação de crise só poder ter uma assistência daqui a 2 meses. Perfeito. Né? Então, o que são coisas que são mapeadas, né? E já são feitas. Olha, detectou-se uma situação de crise com evidências robustas de que é uma situação de risco, essa pessoa tem que chegar a um atendimento com brevidade. Né? Então, isso é uma das coisas que o mundo faz. Né? Então, se olha para essas pessoas, né, com um olhar de, isso aqui merece um cuidado de uma assistência mais rápida. Né? Assim como se alguém chegar para você e falar, tô com dor no peito, irradia para o braço. Né? Você não vai falar, é melhor um dia você procurar um médico. Você está tendo infarto. Você vai falar, você pode estar tendo um infarto. Vamos para o hospital agora. Né? Então, esse tipo de... E claro, não depende do nível da resposta. Não é qualquer resposta que você vai. Mas esse tipo de instrumentação, né? Por exemplo, tem um paralelo que eu faço. Né? Se você engasgar nos Estados Unidos, estiver engasgado de verdade num restaurante, a chance de alguém fazer a manobra de Helms, né? Que dá vai no umbigo, 3 dedinhos ali, sobe e puxa. Então, você sabe, você é um brasileiro que sabe fazer isso. Isso salva vidas. Você salva vidas, sem dúvida. Salva vidas. Né? Então, como fazer com o bebê? A pessoa liga no corpo bombeiro, ela vai pegar alguém instrumentado. Aqui no Brasil também. Né? Então, são construtos que a sociedade vai fazendo que aumentam o senso de que nós vivemos numa sociedade de que não é cada um por si. Né? Que tem um tecido social. Sim, tem um cuidado. Porque eu me importo, independente se eu sou médico, se eu sou psicólogo, eu me importo com o cara que está lá engasgado no restaurante. Perfeito. Se eu souber fazer a manobra de Helms, eu vou lá e faço. Né? Então, na prevenção de suicídio, não é uma questão salvacionista, exagerada, né? Vou sair salvando todo mundo. Não é isso. Isso a gente nem sabe se é benéfico. Pode, inclusive, virar para uma coisa maléfica. Né? Sim. Mas, olha, o básico, né, de observação, né, de detecção de algumas coisas, eu me interesso. Interessante. Se não é possível, num determinado ambiente, que todo mundo se interesse, a gente procura o que a gente chama de gatekeepers. O que seria isso? O que é o nome técnico disso? São pessoas que, naturalmente, por questões de personalidade, etc., as pessoas procuram em situações onde elas estão passando por dificuldade. Então, às vezes é uma pessoa específica na escola, às vezes é um adolescente que tem mais jeito com outros adolescentes,
Às vezes no local de trabalho é um colega de trabalho que tem uma postura mais acolhedora, mais empática. Então, a gente não quer penalizar ninguém por virtudes, mas você instrumentar mais um pouquinho com cuidado dessas pessoas é uma estratégia. Legal, cara. O meio corporativo entendeu isso. Legal. Eu queria até abordar isso com você, né? Isso é importante no meio corporativo, nas indústrias, nas empresas, né? Super. As empresas perceberam, né, de uns anos para cá, as capas das revistas dessas, tudo virou que nem o Running era na década de 80, né? Não tinha uma revista corporativa que não falava sobre isso. E depois se incorporou certas práticas, né? Olha, eu vejo muito executivo fazer exames porque a empresa fala pro cara, vai fazer o teste de esteira. É obrigatório o check-up dele. Não tem conversa. Exatamente. A medicina não trabalha com check-ups, né? Porque assim, ela é feita para você ter uma queixa clínica e ir fazer um exame. O exame, o falso positivo, o falso negativo, o cálculo do que a gente chama de sensibilidade, especificidade, ele é feito para quando você tem uma queixa clínica. Quando você vai por uma data, por um etc., você já distorce um pouco ali as coisas. Mas é melhor do que nada. Sim. É melhor do que o cara que nunca passou a vida inteira, etc, etc. Então, assim como isso foi algo que, de um lado, a empresa, enquanto corporação, enquanto objetivos econômicos, falou, pô, se eu tratar meu funcionário direitinho, eu deixo de ter adoecimento, eu deixo de ter abstentismo, eu deixo de ter perda de rendimento, etc, etc. E eu melhoro a qualidade de vida, melhoro o ambiente. Isso é bom para todo mundo. Claro. Né? Um ambiente saudável, as pessoas produzem mais, são mais criativas. Perfeito. Né? Isso também entrou na questão da saúde mental. Olha, isso é uma realidade. 28% dos brasileiros agora, nesse momento, sofrem de algum transtorno mental. 28%? 28%. Só para vocês terem ideia, né, de que como nós não somos o país do carnaval, né, rolê lá, só felicidade, né? O Brasil é o recordista mundial de transtornos de ansiedade. Com mais ou menos 9,5% da população agora com um transtorno de ansiedade. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, não é o sujeito que está ansioso, é que ele está ansioso num nível patológico. Então, seja pânico, seja um transtorno de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade de 24 horas por dia num nível muito alto. Então, 9 pontos... Qual é a média mundial, Carlos? 4,8. Nós estamos o dobro da média mundial. Que coisa. O segundo lugar é 6%. Então, assim... altíssimo. Não é assim, que assim, nós somos o Ayrton Senna da ansiedade, na chuva.